Colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou trazer para vocês aqui mais uma edição de quadrinhos que foi lançada em 2006, mas que na verdade é puro suco dos anos 90, tá? Puro suco dos anos 90. Tem todo aquele jeitão, toda aquela a arte, a temática, a história, a narrativa, tem toda aquela característica maravilhosa dos quadrinhos dos anos 90, que até na época eu acabei criticando um pouco, porque eu achei que enveredou para algumas coisas que não eram tão importantes assim, não eram tão legais, mas hoje em dia, diante do que está se fazendo de quadrinhos depois de 2020, mais ou menos, 2020 para cá, eu tô com saudade do que se fazia nos anos 90. Sinceramente, estou com muita saudade mesmo. E estou até resgatando, relendo e procurando edições dos quadrinhos dos anos 90, tá? Mas antes de apresentar a edição para vocês, segura aí. Eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal, isso é fundamental, senão o canal não consegue projeção. Além disso, também faça aquele negócio todo, curta, compartilhe, comente, tudo isso é importante, tudo isso dá uma projeção ao canal. E como o canal ainda é relativamente novo no YouTube, ele permite que você deixe também o hype, ou seja, o valeu demais, que ainda dá um impulso ainda maior, é uma ferramenta nova, tá? E no TikTok, a nossa segunda plataforma, também você tem lá os mecanismos para desenvolver, para divulgar o canal. Tá bom, gente? A edição que eu quero falar para vocês, que é puro suco dos anos 90, é Danger Girl. Danger Girl é uma edição absolutamente sensacional. Aqui está uma edição capa cartão, né? Uma edição capa cartão da Devir, que foi publicada no início, foi em 2006 que essa edição aqui foi publicada, tá? Mas, na verdade, esse arco de história foi publicado em 1997. 1997, pela Image Comics, dentro do estúdio do Jim Lee, né? Estúdio do Jim Lee, o Wildstorm, né? Que acabou sendo vendido para DC Comics, né? Aquela coisa. A criação do Danger Girl é do J. Scott Campbell e do Andy Hartnell. O J. Scott Campbell é um prodígio dos anos 90, é um símbolo dos anos 90 nos quadrinhos, porque a arte dele tinha muita personalidade, era uma arte caricata, tá? Que não é a minha favorita, não é. Mas é tão bonita a arte dele que é praticamente irresistível. E ele, então, ele tinha entrado para o estúdio Wildstorm e já entrou com o pé direito, com o pé na porta, e marcou presença quando ele ajudou a lançar o famoso Jean Fertin, o Gen 13, né? Que é aquele grupo de adolescentes que se tornou muito famoso nos anos 90, talvez tenha sido até a coisa mais criativa. Logicamente, eu tenho que falar do Spawn aqui, que é o mais criativo, mas o Jean Fertin, dentro do que se fazia na Image Comics naquela época, foi bastante criativo, foi bem diferente, tá? E ele realmente muito por conta do traço J. Scott Campbell, que fez um sucesso enorme no Jean Fertin, e quando a passagem dele acabou no Jean Fertin, esgotou, sei lá, ele se dedicou então a criar um grupo, e que tem muito daquela pegada, aquele jeitão, principalmente na arte. A arte é completamente a mesma do Jean Fertin, né? E é um grupo de espiãs, né? Elas são espiãs, encabeçado por essa que está aqui na frente, né? Deitadinha aqui, abaixadinha, a Abby Chase, né? E é pura diversão, é aventura, ação, humor e muita sensualidade, né? Porque as meninas são todas muito sensuais, o que é uma marca muito típica dos anos 90, né? A cultura pop dos anos 90, não só nos quadrinhos, mas nos filmes, nas séries, até nos livros, é uma cultura muito carregada de sensualidade. O que eu, sinceramente, hoje em dia sinto um pouco de falta. É uma pena, porque uma pitada de sensualidade é sempre legal, é sempre interessante. Por isso, hoje em dia, em função de que os quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel, andam de mal a pior, mas de mal a pior, há pelo menos uns 5 anos, eu tenho revisitado muito essas obras mais antigas, como é o caso aqui do Danger Girl,
que eu tenho também uma edição dela em capa dura, mas a edição em capa dura que eu tenho é americana. Essa aqui é uma edição nacional, que não é muito difícil de você encontrar num sebo, ou no Mercado Livre, ou sei lá, essas lojas agora que, né, englobam várias lojas pequenas, né, que é o caso da Magalu, o caso da Amazon. Você vai encontrar o Danger Girl se você quiser ter essa ediçãozinha aqui nacional, que é bem legal, mas que só contém o primeiro arco de história do grupo, né? Dessa agência, né? Que a Danger Girl é uma agência que contrata mulheres muito bonitas e com treinamento especial e para fazer entrar em missões de espionagem, né? E aventuras de uma forma geral, tá? Vale muito a pena, com certeza, esse puro suco aqui dos anos 90, o Danger Girls. Se você gostou do papo, você deixa o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira e não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima.